Eba, 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 vamos começar mais uma semana das sessões de acompanhamento. Então eu bloqueei aqui os comentários só para não ficar muito perdida aqui nos comentários e na sessão, mas se alguém tiver algum comentário que queira fazer, mandar alguma mensagem, fiquem super à vontade, não é para desinibir ninguém de participar, é só porque essa é uma conversa entre eu e a Beta agora, e os comentários às vezes eu acho que me desfocam. Bom, a gente começou então agora a nossa segunda semana com esses 6 voluntários que estão passando pelo processo de materialização, então eles estão fazendo o workshop que chama Como Materializar, que é a fórmula básica da materialização para a gente conseguir materializar qualquer coisa que a gente queira. E todos eles, só para vocês saberem, todos eles assinaram um termo de uso de imagem, de isenção de responsabilidade, então tá todo mundo sabendo aqui ao que veio. Não é uma sessão de terapia, também não é um coaching, é um acompanhamento do meu método, do que eu acredito que é importante para essa pessoa conseguir passar e continuar esse processo de materialização. Então eu vou chamar a Beta para entrar. Oiê, E aí? eu tô e você, Todd? Tudo bom? Tudo Hoje eu ótimo, resolvi tá soltar o bonita. cabelo, porque eu tô sempre de Tô cabelo preso. E aí eu falei, hoje eu vou de cabelo solto. Mas eu vou fazer a câmera de Deixa eu jeito pra não levantar um tocar minha pouquinho. cabeça, mas até o final das sessões eu acerto. Aí eu pego com um ângulo bom. Não, é que fica de um jeito, a hora que a outra pessoa entra, ela Mas, mas tudo dá bem, até o final a uma gente chega na coisada. perfeição. Ô, Beta, me conta como foi, como você ficou depois da última sessão, como foi para Eu você. fiquei Conta um bem, assim, pouquinho. foi tranquilo, né? Lógico que todo o processo aí de mergulho, né, de autoconhecimento, a gente levanta uma poeirinha ali, né, que fica guardada por um tempo, que a gente nem tinha se dado conta, assim. Então, eu fiquei um pouco reflexiva, principalmente agora, né, nessa segunda etapa, que a gente entra em algumas coisas um pouco mais profundas sobre o passado. Então, eu comecei a mergulhar um pouco, sabe? Olhar para alguns lugares. Então, acho que eu fiquei um pouco mais reflexiva e fazendo um paralelo também, né, do que eu vivi no meu passado, o que pode impactar no meu futuro, no meu presente. Acho que fiquei nessa reflexão, assim, tentando dar uma resposta mais objetiva. Me senti super bem, mas reflexiva, né, com o que aconteceu no meu passado e o que isso impacta aí, né, na forma como eu sou hoje, no que aconteceu comigo até hoje. Acho que foi meio por aí. Ai, perfeito. Então já vamos engatar nessa. Teve alguma coisa quando você fez o inventário do passado e tal, que você pensou assim, tipo, isso aconteceu, é por isso que eu tô vivendo Eu não cheguei assim isso nesse numa momento? conclusão tipo, aconteceu isso e talvez seja por isso que eu vivo algumas coisas. Mas no sentido de, putz, aconteceu isso, eu acho que isso me afetou de alguma forma. Ainda não tenho a clareza de como, né? Que eu acho que nesse processo aí a gente vai mergulhar um pouco mais. Que eu acho que um fato que pelo menos foi o que eu fiquei pensando bastante é o que acontece, né? Na minha infância, assim, eu sou a quarta filha do meu pai, né? Meu pai teve o primeiro casamento, teve 3 filhos. E eu sou a única filha da minha mãe. Então ele casou de novo com a minha mãe, eu sou filha única da minha mãe, mas eu já tinha 3 irmãos por parte de pai. E o meu irmão foi o único que veio morar com a gente, né? Porque ele teve uma questão com a mãe e tal, e ele veio morar comigo, com meu pai e com a minha mãe. E o meu relacionamento com as minhas irmãs sempre foi muito truncado, porque existia muitos ciúmes e a gente tem uma distância de idade muito grande, assim. Eu tenho uma distância de 10 anos com meu irmão e aí vai baixando de 2 anos, né? Do meu irmão para minha outra irmã e outra irmã. Então é 10, 8 e 6 anos, né? Da minha irmã mais nova eu tenho diferença de 6 anos. E, e eu percebi que, assim, eu
tenho essa memória, né, resgatei isso, que eu sempre fui um incômodo ali, né, para elas, para os meus 3 irmãos, né? Tinha muitos ciúmes, muita competitividade. Era um ambiente assim, enfim, não era muito harmônico em relação ao meu irmão também, que ele tinha muitos ciúmes de mim. É, ele era muito fechado, até porque ter ido morar lá em casa não foi uma decisão dele, né? Como ele teve uma questão com a mãe, ele acabou não tendo muita opção, foi morar com a gente. Então, essa lembrança, assim, sabe, me veio bastante quando eu levantei o meu passado, quando vem aquelas questões, que eu não quero ambiente familiar, tal. Em relação ao meu pai, a minha mãe, sempre tive um relacionamento ótimo, de muito amor, tal. Mas essa questão, assim, com os meus irmãos, sempre, para mim, foi uma frustração, né? Que eu era menor, que geralmente com os irmãos a gente tem aquela coisa, meus irmãos mais velhos, né? Você quer apoio, você quer esse aconchego, e eu nunca tive da parte deles, né? E então isso foi uma coisa que eu fiquei assim pensativa, sabe? De quando eu levantei o passado, foi uma das coisas que mais me marcou. Concordo com você que acho que com o Sim, tempo vai ficar mais claro, né, o porquê, onde isso tá se manifestando na sua vida, mas sem dúvida ficou aí uma crença, né, como você falou, de que você estava incomodando, ou de... Aí não sei, a gente sobre isso, vai assim, uma descobrindo com o necessidade de ser tempo. aceita também, sabe? E isso eu vejo que eu trago, tô melhorando agora, né? Mas eu comecei a refletir um pouco sobre isso, né? Durante a minha infância eu tinha essa necessidade de ser aceita pelos meus irmãos, de uma forma que eu nunca fui. Então, acho que eu cresci um pouco com isso, nas relações com amigos ou com pessoas que nem são tão próximas, eu tenho essa necessidade de ser aceita. Hoje, um pouco menos, hoje eu já entendi que tudo bem, eu não vou agradar todo mundo mesmo, que tá tudo bem assim e que é uma seleção natural, mas eu acho que isso, por um bom tempo, eu acho que eu acabei carregando, sabe? Essa questão dessa necessidade mesmo de aceitação por conta do todo, né? De amigos, de familiares, de ser querida, sabe? E agora eu tô começando a entender um pouco que não precisa ser assim, né? Que faz parte, né? E a seleção natural, né? Então, E é algo que você tem clareza, mas é no isso, mental, né? sim, No teórico, vai. Tipo, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas ali dentro ainda tem aquela criança que sim, está desesperada para, né? Ou que está com muita vontade de sim. agradar, de pertencer, de ser querida e aceita por essa Só família na qual que, né? Tipo, ela oi, né? entrou, Estão me né? vendo? É, Eu acho que tá tudo rodando aí. Esse programa ainda está rodando. E é com o tempo que a gente consegue não, que reprogramar. Te é interrompi, isso, assim, desculpa. quando eu comecei a falar, não estava tão claro. Não que esteja 100% claro, mas as coisas vão se encaixando um pouco mais quando a gente vai colocando pra fora, né? Então, eu acho que é um pouco isso mesmo. Acho que eu trago essa necessidade da aceitação e talvez venha desse lugar, né? Dessa criança que ficou. Eu lembro, assim, aniversários, né? Que meu irmão às vezes nem me cumprimentava. Tipo, eu ficava, meu Deus, mas é meu aniversário, ele não vai me dar um beijo, não vai me dar um abraço, sabe? E as minhas irmãs sempre fizeram meio pouco caso de mim, nunca foram queridas, nunca, sempre foi uma coisa muito competitiva. E eu sempre fiquei assim, tipo, querendo algo que eu nunca ia receber, né? Porque Sim, talvez sim, com eles não tivessem certeza. para dar. E aí não é um julgamento deles do que eles deveriam ter feito. Eles com Sim, certeza também estavam lutando com as feridas deles. É só sobre como reprogramar, né? Ou ressignificar essa infância que você teve para que você não continue se sentindo assim. Isso não sim. continue Não, com bloqueando sua certeza, e é o vida. que você falou, era a história deles, o momento que eles estavam passando, que também com certeza de dor, de sofrimento, de dúvidas, de um monte de coisa, porque eles eram novos. Meu irmão acho que tinha 13 anos na época, um pouco mais. E então eles também estavam naquele processo, né, aquela fase difícil, e fez parte da história deles, né, que enfim, em família acaba
uma coisa, é tudo meio junto, né? Influencia a outra e meio que por aí. E aí, quando você fez a parte do futuro, o que que apareceu? Apareceu alguma coisa que você não esperava quando você começou, né? Porque o Sim. inventário tem o presente, passado e o No futuro. futuro, na Alguma verdade, quando eu comecei a projetar o futuro, assim, me deu uma certa tranquilidade, porque eu comecei a ver que eu acho que eu tô nesse caminho, né? Entrei agora há pouco tempo num caminho que é do que eu estou imaginando para o meu futuro mesmo, assim, as coisas começaram a entrar um pouco mais no trilho, né? Quando eu comecei a pensar em projeções para o futuro, de estar em contato com a natureza, de ter uma independência financeira, de não estar presa em nenhuma empresa, estou construindo aí esse caminho. Então me deu um pouco de ufa, acho que, né, lógico que a gente sempre vai ter desafios aí, nada é para sempre, mas nesse momento eu achei que a conexão do que eu estou fazendo agora, para o que eu imagino no meu futuro, tá mais ou menos alinhado, sabe? Então, isso me deu um. pouco assim do que você pensou? Então, você falou do contato com a natureza, o que mais que são coisas importantes para Sim, você no futuro? A independência a independência financeira? financeira, né? A estabilidade, né? Que vem junto com tudo isso, e ter tempo para estar com a família, com os amigos, porque durante muitos anos, quando eu morava em São Paulo, nessa vida louca, eu realmente, isso me fez muita falta, né? Por isso que eu fiz essa mudança de vida. Então, também tem essa projeção no futuro de continuar, sabe, próximo da família, próximo do meu filho, do meu marido, das pessoas que eu gosto, com tempo, né, fazendo o que eu gosto, mas com tempo também para poder curtir isso que é algo que eu dou muito valor, sabe? E continuar sempre, que é uma coisa que eu descobri que eu amo, na descoberta do autoconhecimento, de várias técnicas, recursos, para, né, ir nessa constante evolução, né? Que quanto mais a gente se descobre, mais a gente consegue ir ajustando aí o que agrada, o que não agrada, e eliminando o que não serve mais, né? Sem dúvida. E aí, entrando na parte da construção, aí, você Consegui, conseguiu fazer o lugar seguro? Que a gente tinha consegui. falado de fazer o lugar seguro e o código. O E aí, lugar como seguro foi? para mim foi, nossa, foi muito fácil. Ele veio assim meio que na hora, sabe? Porque como eu tenho, hoje em dia eu não tenho feito tanto, mas o costume de meditar já era um lugar que eu me projetava, que é numa cachoeira, assim, numa pedra, num espaço que eu já fui algumas vezes que chama Kalevala, que fica ali no, agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim, e em contato com a natureza e tal, porque foi bem no momento que eu estava nessa transição, né, e que eu vi o quanto estar em contato com a natureza era importante para mim, necessário, e aí eu me coloco ali, né, esse é um lugar que me dá, sabe, uma paz no coração, uma tranquilidade, o silêncio, né, só o barulho da natureza, isso me traz essa calma. Quando eu fiz a meditação, até, nossa, cochilei, assim, sabe? Porque é uma coisa que parece que te tira, assim, um pouco do dia a dia mesmo, né? Mas foi muito legal, assim, foi bom resgatar esse Bom. lugar puro. É, porque aí a ideia é que você recorra a ele sempre que você precisar, né? E nas próximas meditações, né, nas que vão vir, nos outros workshops, tem também momentos onde na meditação guiada eu falo para você ir para esse lugar seguro, mas é também uma ferramenta que você tem de quando está se sentindo muito sobrecarregada, muito ansiosa ou estressada, insegura, o lugar seguro faz a gente conseguir se acalmar, se tranquilizar. E, e eu acho. E é uma coisa que está dentro da gente, né? Esse seu exemplo é de um lugar que de fato existe, mas esse lugar está aí dentro de você e é um recurso que você pode usar a Super. qualquer momento. E o código de Também fiz, autenticidade? fiz, que são aquelas 4 palavras, né? Fez? E aí É, caiu muito nisso que a gente falou, né? Na natureza, na família. Deixa eu ver aqui aí mais, eu para anotei. anotar. Natureza, É família. isso que a gente até comentou, né? Apareceu muito natureza, família, amigos, o autoconhecimento, né? Então
foram as palavras que mais apareceram aí, falando um pouco do código de autenticidade. E dessas coisas, o que você acha que vem, talvez tenha sido influência do seu passado, A do que palavra você que me veio viveu? Tem agora, alguma que coisa também aí não está que... aqui, mas o reconhecimento. Ser reconhecida, assim, ter o reconhecimento Hum. presente aí, né? Reconhecimento para mim é bem forte, assim. É, talvez por essa história de querer Sim, ser sim. aceita, né, na sua família, porque eu acredito que eu sei que é muito difícil, parece meio utópico pensar nisso, mas acho que o principal reconhecimento deveria ser o nosso com a gente mesmo, né? Mas claro que a gente também quer o reconhecimento do outro, a gente quer né, receber parabéns, a gente quer receber elogios, a gente É. quer Engraçado, ser agora até vista, pensando numa né, situação por que um aconteceu faz pouco lado. tempo, uma situação besta, em que eu não fui reconhecida, né, numa questão com uma amiga de uma sociedade que a gente tinha, tal, que quando foi fechar a sociedade, eu procurei ser assim extremamente justa, fiz até menos do que eu poderia, né, para não deixar a outra pessoa numa situação ruim e tal. E a pessoa não reconheceu isso, tipo, não olhou para esse lado, sabe? E isso me pegou muito, porque talvez se ela falasse, não, que bom que você chegou nesse valor, que foi assim, tal, papapá, papapá, eu teria agido de uma outra forma, mas como a pessoa foi mais assim, pá, aquilo me pegou. Então, acho que isso do reconhecimento, agora pensando, acaba aparecendo bastante aí, eu nunca me dei conta, né, que isso é algo que me pega, assim, se a pessoa não me reconhece, nas mínimas coisas do dia a dia, ela me perde, sabe? Tipo, me perdeu. Porque toca É, justo na é bem isso. ferida, né? Nesse ponto. E normalmente, quando alguma coisa irrita muito a gente, tem que ser investigado, porque ou é uma coisa que a gente nunca aceitou na gente mesmo, né? A gente rejeitou, é alguma coisa que toca, né, numa ferida, também é uma parte nossa que a gente que a gente rejeita. Então é legal isso também ficar ligada Uhum. nos quais são os gatilhos e aí estudar, tipo, por que eu fiquei tão irritada? Acho que nesse caso já tem aqui um pouco a resposta por essa sua história de vida, por buscar o reconhecimento dos irmãos que você, pelo visto, nunca teve. E acho que agora é um momento também de começar você dar para você mesma essa aceitação, esse reconhecimento que você espera do outro, porque na verdade é muito difícil a gente ficar contando com o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer. Eu acho que aí a gente não toma as rédeas da nossa vida, né? A gente está sempre esperando, a gente se avalia pelo reflexo do outro, né? Pelo como o outro avalia a gente. E eu acho que Uhum. isso deixa a gente preso, deixa a gente preso na busca desse reconhecimento que nunca vem. É engraçado porque você me fez lembrar quando eu era pequena, minha mãe, eu, às vezes que eu lembro assim, ela elogiando eu e a minha irmã, era sempre quando outra Hum. pessoa elogiava a gente. Então ela falava, nossa, porque fulano falou, suas filhas são lindas, ai, porque Beltrano disse, vocês são tão comportadas. E isso, para mim, criou essa programação Do de que o outro. que importa é a visão do outro, não é como eu me sinto, ou nesse caso, eu acho que o que eu precisava era do reconhecimento da minha mãe, né? Para eu poder acreditar que eu, de fato, era boa o suficiente. Como sempre vinha do outro, eu cresci com esse apego na, na visão do outro. E eu acho que o trabalho de autoconhecimento também faz a gente se fortalecer e a gente saber, eu estou esperando uma coisa do outro que eu posso dar para mim mesma. Então, deixa eu ver como eu posso dar isso que eu estou esperando do outro, como eu posso Sim. dar para mim Não, e foi muito mesma. interessante esse exercício nessa semana, porque eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, sabe? De que algumas coisas que me incomodam são gatilhos daquilo que eu já vivi. Nunca fiz esse mergulho, assim. Eu não imaginava que teria esse reflexo na minha vida, assim, sabe? Tão presente o fato
de eu não ter sido reconhecida pelos meus irmãos, eu não ter sido aceita, eu não ter sido querida como eu acho que eu deveria, né? Na minha concepção, né? É isso que você falou. Na minha concepção, eu esperava muito mais. Mas eles deram o que eles tinham para dar, né? E não é uma questão minha, é uma questão deles, né? Então, essa reflexão que você falou, é isso que tem que colocar, né? Avaliar, não é uma questão minha, né? Eles deram o que eles tinham para dar, e por questões deles também, enfim, é complexo, né? É muito difícil, porque quando a gente é pequena, a gente conta com o outro para saber quem a gente é, né? A gente não sabe. E aí. Só que aí a gente absorve a opinião do outro e essa é a que fica ali. É meio injusto, né? É. Essa é a que fica registrada e esse programa fica rodando. E aí, putz, hoje que a gente tem essa consciência, ainda estamos rodando com aquele programa da criança lá que não. Sim. E se não olhar para esse lugar, ele vai rodar o resto da vida, né? E vai impedindo coisas que a gente nem imagina, né? Vai, reflete aí. É, tipo, até pensar em jeitos assim concretos, por exemplo, que você pode Uhum, se reconhecer. Então, não sei, por exemplo, esse trabalho aqui é uma coisa difícil, requer muita exposição, muita reflexão, muita dedicação. Como que você poderia dar esse reconhecimento, esse uhum, parabéns para você mesma, de tipo, nossa, que legal que você está fazendo isso, que bacana, sim. parabéns que você está se dispondo, que você está assumindo essa responsabilidade. Não, sim, total. O que Não, você eu acho que de um acha? modo geral, assim, no dia a dia, eu não tenho uma questão de autoestima, né? De, por exemplo, putz, de me colocar para baixo, isso eu não tenho mesmo. Mas eu acabo percebendo que nas pequenas coisas do dia a dia, esse gatilho que eu trouxe lá atrás, ele acaba, né, aparecendo, assim. Mas, até porque eu sou leonina, né? Eu tenho uma. Eu tenho, acho que esse lado, assim, um pouco mais trabalhado, mas tem esses gatilhos, lógico, que acabam atravancando um pouco e poderia resolver questões de uma forma muito mais tranquila para outra pessoa e para mim se resolver essa questão, né? Porque sempre impacta o outro, não tem jeito. Sim. Sim, mas eu acho que um jeito, se a gente conseguir pensar em jeitos práticos de você se dar esse reconhecimento, eu acho que eu acredito que 95% do que a gente está no nosso inconsciente, né? Então é isso que a gente está trabalhando aqui, como a gente vai reprogramar esse inconsciente. Mas tem também uma porcentagem que está no consciente, que está no plano físico aqui, que a gente também precisa agir, fazer, não é só ficar é, na meditação, ou na escrita, ou só na teoria. Então, não sei, por exemplo, se você, toda vez que você, sei lá, faz uma meditação, Uhum. você come um chocolate que você gosta. Estou pensando assim, em coisas pequenas e simples, mas que você vai começar a construir esse auto, Sim, auto-reconhecimento. Não sei se de repente escrever no caderno, parabéns que você completou uma semana de materialismo, ou parabéns que você fez aquele projeto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer lista do que eu tenho que fazer, né, dos afazeres. Eu sou bem de escrever e aí depois riscar. E aí toda vez que eu risco alguma coisa, eu penso, tipo, sim, parabéns, ó, legal. Você fez um negócio, você se propôs a fazer e você foi lá e fez. É, e aí pensar nessas coisas assim, que é um jeito de você ir praticando esse autorreconhecimento, para tirar um pouco o peso do sim. E reconhecimento do agora outro. pensando também tem um outro lado, minha mãe é extremamente amorosa, sempre foi super dedicada, tal, só que ela sempre foi muito exigente comigo, né? Demais, assim, da conta, sabe? Para ela falar, nossa, como você tá bem, como você tá bonita, nossa, que legal que você fez, sempre foi muito difícil, né? Até por eu ser filha única e tal, então ela sempre foi, assim, muito rígida comigo, muito. Então, talvez essas duas coisas juntas, né?
a não facilidade da minha mãe em reconhecer certas coisas em mim verbalmente, né? Talvez para os outros, eu acredito que para os outros ela acabe falando bastante, eu sei que ela é muito orgulhosa de várias coisas, mas diretamente para mim, não. Porque, enfim, não sei o motivo, mas apesar de saber que ela reconhece muita coisa, não é verbal, ela não verbaliza muito, assim. Daí eu brinco até com o Beto, eu falei, ainda bem que eu não tenho problema de autoestima, né? Porque se eu tivesse problema de autoestima, eu ia estar fazendo uma terapia, assim, tipo, ferrada. Porque é muito difícil conseguir um elogio, tipo, nossa, filha, como você tá bem, não, que máximo isso que você fez, e que tal. Então, acho que essa combinação aí das duas coisas, né, possa me levar aí para esse lugar, né, da aceitação, de querer, né, isso que a gente falou. É sobre você se fortalecer e trabalhar a sua confiança, né? Porque a gente, na minha proposta aqui é trabalhar o merecimento que é inconsciente e a autoconfiança que é consciente, vai, que é das promessas que a gente faz para a gente mesmo que a gente cumpre. E essa parte do reconhecimento acho que é uma coisa aí que é legal você pensar como que você pode se, Sim. se reconhecer, porque conforme você vai se fortalecendo, aí essas áreas da sua vida, né, dinheiro, carreira, que a gente tinha falado da última vez, você começa a se sentir mais confiante de que aquilo é possível Uhum. para você também, né? Não, total, faz total sentido. E aí, voltando ao código de autenticidade, o que eu acho muito legal é eu vejo esse código como um parâmetro que a gente vai colocar versus as coisas da nossa vida para saber o que se encaixa, o que não se encaixa, o que tem a ver com a nossa autenticidade, né? Então, eu te perguntei antes se você achava que tinha influência de alguém em alguma dessas quatro palavras, que às vezes é normal a gente achar que uma coisa é autêntica nossa e é uma coisa que a gente herdou de alguém e foi influenciado ou impactado por outra pessoa e tá tudo bem, não é que tá errado e tem que tirar da lista, mas é só legal ter essa consciência. E conforme a gente vai passando por esse filtro de tipo, isso é uma coisa que é da minha mãe, isso é uma coisa que é não sei o quê, a gente consegue ir desbloqueando e chegando mais no que é a nossa essência, no que é a nossa autenticidade, que vai fazer que seja muito mais fácil a gente materializar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Posso até te dar um outro exemplo meu. Das minhas palavras é crescimento. E isso é uma coisa que vem muito forte da minha mãe, porque minha mãe, ela teve uma infância muito humilde, muito difícil, e ela queria tanto que eu e a minha irmã a gente tivesse uma coisa diferente, que ela foi feita um trator atropelando tudo, e para ela tinha que aprender, ela tinha que crescer, ganhar mais, isso aqui. E isso ficou em mim. Se hoje isso é 100% autêntico meu, ou se eu herdei dela, ou se eu herdei dela e tornei meu, não sei, mas é um ponto aí que eu acho que vem muito da influência da minha mãe. Mas se a gente pensar na sua vida hoje, por exemplo, na parte de carreira, onde você acha que a sua carreira versus esse seu código, esses quatro valores estão alinhados? Onde você acha que ainda está um pouco desalinhado, que precisa trabalhar? Olhando aqui o que eu escrevi, eu acho que eu tô indo por esse caminho, né? Da natureza, família, amigos, do autoconhecimento. Mas agora pensando, não sei se é exatamente o ponto da sua pergunta, mas vou falar porque me veio aqui na cabeça. Tem uma questão com dinheiro que talvez eu tenha herdado da minha mãe, porque o que acontece? Até me veio isso você contando essa história. A minha mãe também teve uma infância bem difícil, né? Com o meu avô, estava sempre desempregado, ela e a irmã nunca tinham dinheiro para nada, porque meu avô vivia numa instabilidade financeira muito grande. E a minha mãe sempre me criou assim muito economiza, 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 não gasta. Eu lembro que o meu primeiro estágio, que eu ganhava R$ 500, eu tinha mesada também.
Aí meu pai falou, não, então agora ela não ganha mais a mesada, porque ela já está trabalhando e tal. Minha mãe falou, não, a gente vai fazer o seguinte, ela continua ganhando a mesada, mas tudo que ela ganha no trabalho, ela vai depositar num banco e não vai gastar absolutamente nada, para ela ter, né, algum benefício, enfim. Então, eu não sei exatamente aonde, né, porque a gente não vai ter todas essas respostas agora, mas essa questão do dinheiro, eu acho que eu tenho ele, para mim, assim, não sei se a palavra é sofrido, mas é uma relação que não é de abundância, é uma coisa meio que um pouco. Também não é escassez, mas é uma relação um pouco tumultuada, sabe? Ao mesmo tempo que eu quero investir em algumas coisas da empresa nova, eu fico com aquilo na cabeça, me vem, sabe? Ai, meu Deus, mas eu vou gastar. Mas será que é isso? Será que não é? Então, talvez isso hoje, para algumas coisas que eu deveria investir financeiramente num projeto novo, tal, ainda me traga algumas amarras e me puxem ainda um pouco por essa questão, né? Que talvez seja da minha mãe, mas que de certa forma foi passada para mim também, né? De segurar o dinheiro, de não gastar, então eu acho que não tem muito um equilíbrio ainda, sabe? Então, talvez nessa coisa de prosperar, ainda mais nesse momento, né, que eu tô investindo numa empresa nova, né, que eu tô trabalhando numa empresa que tem a grana fixa, né? É, é, enfim, desafiador, né? Essa ligação com o dinheiro, né? Quando você não tem um fixo. Então, fico meio. Onde só eu viajei foi por outro lugar. Não, mas tá tudo certo. Porque isso do dinheiro, aí depois a gente pode falar mais, porque tem um workshop só de dinheiro, eu sei que esse é um ponto para você, mas acho que tem normalmente alguns bloqueios que impedem a gente de materializar o tanto de dinheiro que a gente gostaria. Um deles porque a gente não tem testemunha, que a gente falou um pouco da última vez, né? Então a gente tem a gente nunca viu ninguém parecido com a gente fazendo isso e a gente não tem testemunho da nossa família de uma pessoa, né? Ninguém da nossa família teve toda essa prosperidade que a gente gostaria de ter ou o que a gente imagina sendo uma riqueza. Eu acho que tem também um aspecto da clareza o que é uma vida rica para a gente, né? Porque não é só o dinheiro no banco, né? Você que está falando muito de tempo com família, de amigos, de estar na natureza. Então, isso é uma vida rica, independente se você vai economizar, se você vai gastar, se você vai ganhar X ou Y. Essa é a sua vida rica. E a gente pode depois, porque daí tem também o pertencimento, que eu acho que quando a gente quer alguma coisa, às vezes inconscientemente a gente não consegue aquilo porque aquilo vai tirar a gente de um grupo que a gente pertence. Então, por exemplo, se você pertence ao grupo das pessoas que sempre reclamam porque estão sem grana, se você pertence ao grupo das pessoas que sempre compra em oferta, ou se na sua família, por exemplo, sempre tinha que economizar. Se você começa a querer outra coisa e a materializar outra coisa para sua vida, você se desprende, você se despega desse grupo. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que se eu tiver mais prosperidade do que minha família teve, talvez eles já não me aceitem, e não porque são más pessoas, nada disso, mas talvez eu não pertença mais a esse grupo das pessoas que estão ali reclamando que, sei lá, o governo, ou a inflação, a pandemia, o que quer que seja, deixaram a gente nessa situação. Então, tem uma coisa de um descolamento aí que eu acho que é importante. Ainda mais, assim, no seu caso, que tem essa história, esse histórico de querer ser aceita e querer pertencer, se você olha para o seu entorno, se você olha ao redor, as pessoas com quem você mais convive, elas têm uma situação financeira parecida com a sua, vai ser mais difícil você conseguir
se desprender. Não significa mudar o ciclo de Uhum. amizade ou deixar de ter amizade com gente que não tenha o que você imagina ser uma vida rica, mas é buscar essas inspirações, é buscar outras pessoas que estão mais perto daquilo que Sim, você quer materializar. Porque aí fica essa transição não fica tão tipo, vou sair e aí vou deixar de não pertencer. fica tão Rola um pouco distante, né? mais. É, Legal. mas, mas sim, aí a gente pode falar mais de dinheiro. Eu só queria passar assim, do seu código de autenticidade, quando você pensa no que você imagina uma vida rica, né? Então, quando a gente está falando de dinheiro, natureza, família, amigos, autoconhecimento, acho que o que você está falando aqui acho que faz total sentido, né? Eu acho que você está Sim, bem nesse momento de que esses seus valores te tragam a prosperidade que você quer ter. Nas outras áreas da sua vida, tem alguma onde você sente que esse código de autenticidade ainda não está 100% eu acho alinhado? que não. Eu acho que tá bem alinhado, assim, família, acho que tá ok, amigos, acho que tá. Eu acho que o maior desafio aí é mais nessa parte de carreira, né, de projeção de futuro relacionado a trabalho, eu vejo que é mais nesse ponto, assim, achar esse equilíbrio. Que hoje eu consigo, né, ter o tempo com o Nuno, ter o tempo com o Beto, estou morando no interior, né, diferente de anos atrás que eu estava em São Paulo e estava tudo desequilibrado, né, porque aquilo começou a me incomodar e o Beto queria uma coisa, eu queria outra, e aí não tinha tempo com o Nuno, tava assim, não tinha nenhuma área que estava em harmonia, tava tipo tudo caindo na minha cabeça. Hoje a gente foi, né, segurando os pratinhos e acho Você que já fez, você já fez essa mudança em busca desse. Talvez você não tivesse essas 4 palavras assim, tão conscientes, mas com certeza você já fez a sim, busca, né? Você fez a mudança de vida em sim, busca foi. desse caminho. Muito Foram as legal. coisas que me incomodavam em São Paulo que eu não tinha, né? Muito legal. E é muito louco, porque foi uma coisa, não sei nem se foi tão consciente, mas o meu corpo gritava, falava, não dá mais para viver assim, sabe? Tive assim quase que um burnout mesmo. Aí tive que tomar uma decisão, porque senão ia mesmo, sei lá o que ia acontecer, mas foi tipo, minha alma gritou, aí eu falei, não, deixa eu parar, ouvir, tomar uma atitude em relação a isso, né? Então foi essa mudança já Que bom que você escutou, foi né? parte do processo aí de, de achar esse equilíbrio, né? Muito legal. Que bom que você escutou, porque muitas vezes a Sim. voz grita e a Só gente, por alguns anos, né? Ela e gritou a uns gente não 10 anos, escuta, é né? que para tomar, ela gritou bem, mas é que envolve tanta coisa você tomar uma decisão assim, né? Tão radical de sair de São Paulo, de pedir demissão, mudar a sua vida, a vida do seu marido, a vida de tudo, né? Do seu filho. Então foram 10 anos aí, acho que um processo, mas ufa, uma parte já foi. Mas nasceu. Ah, muito bom. Ah, então tá joia. Você foi até o código de autenticidade, Sim, né? Você não aí eu avançou estava mais. avançando, mas depois eu voltei. Eu falei, não, acho que é para eu ir Tá. até aqui, porque eu estava quase na próxima meditação, que agora eu não lembro exatamente de cabeça qual que era, das camadas. Aí eu fui lá, olhei e falei, não, essa Ah, é a sim. próxima. Aí É. eu fazendo cada peixinho. Não, mas se você sentir vontade. Bonitinho. Não, mas se você sentir vontade de fazer mais, pode ir avançando no seu ritmo. A única coisa que eu não recomendo é fazer mais de 2 sessões ou 2 Sim, meditações por dia, porque daí acho que fica sim. muita coisa. E você está Tô com o meu conseguindo caderninho aqui escrever? ao lado. Comecei a escrever algumas coisas, mas peguei um caderno só para isso. Estou escrevendo, olhei um pouquinho antes de começar a sessão para lembrar de ver se tem algum insight, mas estou escrevendo sim.
Mas eu estou escrevendo mais, pelo menos por enquanto. Quando tem aquelas perguntas, né? Aí eu venho no caderninho e escrevo. Mas eu quero usar mais para quando vierem alguns insights, algumas coisas, tipo, putz, isso acho que faz sentido, né? É que às vezes acaba aparecendo quando a gente conversa. Por exemplo, É, hoje nesse bate-papo foi super rico para mim, porque vieram algumas coisas que eu falei, ah, então acho que é isso. Fui ligando, se a gente vai começar a ligar os pontos, né? Me senti meio que assim naquele joguinho de ligar os pontos hoje. é mais assim, a pergunta de reflexão justamente é para estimular isso, e quanto mais a gente conseguir ir respondendo na escrita, melhor. Mas também tem uma prática, que em inglês eles chamam de morning pages, que é você acordar e começar a escrever. Sim. E também é uma coisa que você pode fazer. Você pode ter o caderninho do seu lado e, né, na cama ali, às vezes eu tenho muito isso antes de dormir, com mil ideias, e aí eu pego, começo a escrever, que eu acho que é um momento de relaxamento, eu consigo ter mais insights. Mas é tipo um diário, né? O diário que a gente fazia na infância, e, e aí você. O que é legal é deixar tudo no mesmo caderno. Isso eu acho bacana. Até para voltar, e depois daqui uns meses você vai voltar no caderno e você fala, nossa, era aquilo, tá? Olha o que eu queria, né? O que eu tinha descoberto ali, que agora está fazendo sentido. Olha o que eu queria, que agora eu não quero mais, que também E pode tem isso, né? O acontecer. processo de Eu escrever acho também te que ajuda a entender um pouco mais, né? Porque é como quando você está falando, né? As coisas vêm mais na sua mente, você faz mais esse exercício mesmo, né? De mergulhar. Eu acho que é importante. e quando a gente escreve para ninguém ler, a gente escreve só para a gente, também acho que tira a parte do julgamento, porque quando a É gente verdade. fala, tem um crivo, né? Tem um critério, tipo, não, isso eu vou falar, isso não. Quando você está escrevendo e ninguém vai ler, também é a hora que às vezes vem coisas que Profundas, né? Que é estão você aí com você mesmo, guardadas. né? Sim. Maravilha. Muito bom. Então. Então, aí na próxima aí você vai continuar com esse é o máximo, que é o que tira as camadas, Tá. depois você faz a construção, e acho que você já vai chegar na lista. Bom, mas aí você vai avançando no seu ritmo. Se você quiser, a Tá gente vai bom. falando de Não, mais maravilha, mas eu coisas. acho que tá bom, Tá assim, a bom, quantidade por lindona? semana. Acho que eu vou tentar seguir mais ou menos, até pra não me perder também. Eu Tá, prefiro, sabe, seguir bonitinho para também não ficar muito perdida. Obrigada, Tó. combinado. Então, até Boa semana que semana. vem. Eu que te agradeço. Beijo. Um beijo enorme. Tchau. Você também. Tchau.